Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos iniciar a nossa semana do divórcio, vamos estar falando de divórcio essa semana, como eu havia proposto para vocês. Teremos um mês inteiro para falar de direito de família. Essa semana, especificamente, vamos tratar de divórcio e partilha de bens. O que eu trouxe para vocês hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais as formas de divórcio, né? Quais os documentos, como funciona cada forma. E aí, no decorrer do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários e eu vou estar tirando as dúvidas, vou estar esclarecendo e a gente vai estar discutindo, como foi prometido também, dentre cada semana, aquele assunto que for mais comentado, curtido, compartilhado, ao final do mês, no dia 31, eu vou disponibilizar um e-book gratuitamente para que vocês tenham tudo isso que a gente está falando em vídeo por escrito, tá bom? Então é interessante que vocês interajam comigo, estou contando com vocês. Vamos lá. Quais são as formas de divórcio que existem? Atualmente, basicamente, a gente pode classificar que existem 3 formas de divórcio. A primeira é extrajudicial. O que é o divórcio extrajudicial, doutora Márcia? O divórcio extrajudicial é aquele que pode ser feito em cartório. E qual que é a diferença, né? Nesse divórcio, normalmente, não existem filhos menores, não existem bens a ser partilhados. Então, a única questão que o casal precisa resolver é a situação civil de cada um. Se querem ou não querem permanecer casados, se não querem, vai ter o processo de divórcio. Como é um processo simples, como os dois estão de acordo e não tem filhos menores para discutir pensão, para falar de guarda, para falar de nada, não tem bens a serem partilhados, isso pode ser feito diretamente no cartório com a presença de um advogado, tá? Termina sendo o tipo de processo mais barato atualmente, porque é feito diretamente no cartório, não envolve o judiciário, não tem custas, então termina sendo um método rápido e barato de se dar fim ao casamento. Falando em fim ao casamento, vamos só lembrar de uma coisa que eu pensei aqui agora. Eu vejo muito e é muito comum, tá? As pessoas se divorciarem e ao fim do divórcio dizerem que são solteiras. Não, você está equivocado. Quando você teve um casamento formal, civil, registrado no cartório e você se divorcia, você não volta a ser solteiro. Solteiro foi seu primeiro estado civil. Você passa a ser divorciado. E tudo bem, mas e no meu caso eu não sou casada formalmente. Um exemplo, né? Eu só vivo junto, eu vivo em união estável e eu me separei. Eu passo a ser divorciada? Não! Se você vive em união estável não é uma situação civil considerada como estado civil. Então, se você tem um companheiro, vive com ele há muito tempo ou viveu há muito tempo e não estão mais juntos, você passa a ser solteira, porque você nunca deixou de ser solteiro, tá? Tirando essa observação, vamos voltar lá para o divórcio. Acabamos de falar do primeiro tipo, que é o extrajudicial, que é aquele divórcio feito em cartório. Vamos para o segundo tipo. O segundo tipo é o divórcio consensual. O que é divórcio consensual, doutora Márcia? Divórcio consensual é aquele em que tanto um quanto o outro do casal, que casal, lembrem-se, pode ser homem e homem, mulher e mulher, porque atualmente qualquer um desses podem se casar. E que bom que, né, nossa lei está evoluindo. Agora vamos lá. O que é o divórcio consensual? É quando o casal está de acordo, o casal concorda, o casal tá... Olha, a gente não tá mais junto, mas a gente quer se divorciar amigavelmente, nós temos bens a ser partilhados, mas já foi combinado como que vai ser feita essa partilha. Temos filhos menores, mas já estipulamos
quanto que um ou outro vai pagar de pensão para esses filhos, ou mesmo para o ex-companheiro, tá? E nesse caso, tendo filhos menores, já existe a possibilidade nessa mesma ação de divórcio consensual de se discutir a guarda, a visita, a partilha de bens, né? Como a gente estava falando. Qual que é a diferença desse divórcio, então, para o outro? É que no outro não pode ter filhos menores, exceto se essa questão dos alimentos, da guarda, da visita já tiver sido homologada por um juiz num processo anterior. Como assim? Vamos supor que você está separado há 2 anos, tá? De fato, cada um vivendo sua vida, cada um pro seu lado. 2 anos já é tempo para estar com outra pessoa, já tá recomeçando, já tá refazendo, já começou tudo de novo e não vai mais voltar, esse casamento não vai ser reconstituído. Só que logo que houve a separação, uma das partes que ficou com as crianças ingressou com o processo pedindo alimentos, regularização de guarda, regularização de visita. Então, se existe essa sentença já homologada pelo juiz de um processo anterior em que foi discutido tudo isso, você não precisa entrar com o processo judicial. Você pode fazer o processo em cartório, porque aí você vai juntar a decisão de tudo isso que já foi discutido e vai só homologar, né, no cartório a questão do divórcio, tá? Qual que é a outra situação? O divórcio litigioso. O que é divórcio litigioso? É aquele em que uma das partes ou as duas partes entraram em conflito, não estão de acordo, querem brigar, querem porrada, querem briga. E aí, nesse caso, cada um vai ter que ter um advogado diferente. Esse termina sendo um processo mais demorado, termina sendo um processo mais caro, porque vai demandar tempo do juiz, vai demandar tempo do advogado, vai demandar tempo das partes. E aí você vai poder discutir tudo que você não concorda. E esse tudo é tudo, né? Se você não concordar, por exemplo, com a partilha de bens, tem que ser um divórcio litigioso. Se você não concordar com aquilo que foi estipulado no primeiro momento, a respeito de visita, guarda e regulamentação de visita, também vai ser um divórcio litigioso. E aí, nesse caso, provavelmente você ainda vai ter o custo de fazer vários tipos de ação. Porque se você quiser acelerar o processo, no divórcio litigioso você vai discutir os bens e vai discutir o próprio divórcio. Qual que é a única hipótese que você tem, mesmo sendo um divórcio litigioso, de que... qual que é a única certeza de que o divórcio vai ser homologado? Por que isso? Porque hoje em dia não existe mais aquele negócio de um quer se divorciar, ou uma das partes não concorda, não vou assinar o divórcio porque eu não quero me separar da pessoa. Não. Se apenas um entre esse casal não quiser mais manter o casamento, o juiz vai homologar, porque ninguém é obrigado a conviver com o outro sem querer, tá? Antigamente, e aí eu já me sinto velha, porque eu peguei essa fase, para quem não sabe, eu sou divorciada já há mais de 10 anos, e quando eu me divorciei, foi um trelelê no fórum no dia da minha audiência, porque o juiz queria reconciliar a gente. O juiz não concordava com o meu divórcio. Eu falei, você não tem autonomia nenhuma. Que bom que isso mudou, né? E aí o juiz tentou me convencer se era isso mesmo que eu queria. No final das contas, eu ainda precisei fazer um processo anterior, que foi uma separação, que a gente denominava como desquite, né? E somente depois de 1 ano, tendo certeza que eu realmente não iria voltar, eles me concederiam o divórcio se eu solicitasse. O que acontece com casos parecidos com o meu? Depois de alguns anos, voltando, né, a contar minha história, depois de alguns anos a gente formalizou o divórcio, né, o que deu abertura para o meu ex-marido casar novamente, constituir uma nova família e tá bem feliz, que bom para ele, né? Mas assim, o que acontece? O que eu já vi, já aconteceu com um cliente minha aqui. Eu perguntar, qual o seu estado civil? Sou divorciada. Aí eu peço a certidão de casamento para juntar nos documentos e percebo que aquela pessoa não é divorciada, ela só é separada judicialmente.
E aí, deixa eu te contar, se você não é divorciado, você não pode casar de novo. Então, se você é só separado e você não formalizou o seu divórcio há muito tempo atrás, você precisa fazer isso porque você ainda continua, de uma certa maneira, com um vínculo com esse companheiro, com esse seu ex-cônjuge, independente do tempo que passou. O divórcio só é formalizado quando existe um processo de divórcio. E antigamente isso era feito em 2 etapas, agora é feito direto. Tanto que hoje, se você casar hoje e quiser se separar amanhã, você consegue se divorciar, né? Assim, não precisa esperar nada. Não deu certo, não deu certo, vida que segue. O que mais que a gente tem para falar hoje sobre divórcio? Vamos lá. Nós falamos dos tipos de divórcio, né? Onde se enquadra cada tipo. E agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu lembrar aqui, pera um pouquinho, gente, calma, que eu tô começando. Como eu disse, ainda não sou blogueirinha, a doutora Márcia Blogueirinha vai se instalar nesse corpinho, mas ainda não. Calma, tenha paciência. Só um pouquinho, deixa eu ver o que eu tô esquecendo aqui, se tem alguma coisa importante que eu não falei. Vamos lá. Quais são os documentos que são necessários para um processo de divórcio? É básico, tá, gente? Normalmente, nós advogados pedimos para as pessoas para que elas nos forneçam uma certidão atualizada de casamento. E o que é uma certidão atualizada? É aquela que você retirou a segunda via há menos de 90 dias, tá? Então, essa é a certidão atualizada. Ela tem validade de 90 dias. Então, uma certidão atualizada de casamento, RG, CPF, comprovante de endereço do casal, comprovante dos bens que existem, né? Se existirem. Aí é matrícula de imóvel, se for de imóveis, documento de carro, o bem que vocês tiverem que partilhar, a gente vai precisar de documentos. E também, se tiver filhos, né, a certidão de nascimento e documento pessoal dessas crianças, dos filhos menores, tá bom? Então, no primeiro momento é isso, a gente tem esses documentos que são de praxe para poder ingressar com o processo de divórcio. Vamos ver o que mais. Vamos já falar. O que é outra coisa também que pode ser discutida, que deve e que vai ser discutida no processo de divórcio, é a questão do nome, né? Se ou o companheiro ou a companheira, se um dos dois no casal alterou o nome para pegar o sobrenome um do outro, do homem da mulher, da mulher da mulher, do homem para o homem, se houve uma mudança do nome de solteiro para o nome de casado após o casamento, existe a oportunidade num processo de divórcio de voltar a assinar como solteiro. Só vai voltar a assinar, você não volta a ser solteiro, você passa a ser divorciado ou divorciada, tá? Então, assim, você vai poder mudar seu nome ou não. Se você também quiser manter o nome de casado, você pode, se isso estiver de comum acordo entre o casal, tá? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, que já tá dando quase 15 minutos, o que acontece, doutora Márcia, se depois de finalizar um processo de divórcio, já averbar, tá lá, o que é averbar? É o que vai constar atrás da certidão de casamento, falando que vocês, a partir de tal data, se divorciaram, tá? E ali, às vezes, entra alguns termos que foram constados na minuta do divórcio. O que acontece se o casal se arrepender? Bom, aí é a parte boa. Vocês vão ter que casar de novo. Não tem como não casar de novo para poder voltar a ser casados. Por mais que vocês estejam divorciados e voltem a morar juntos, o status de casado só volta para a certidão de casamento se houver um novo casamento. E aí, né, por favor, lembra de convidar a advogada para a festa. Beijo, gente. Amanhã tem mais.